Então, vou falar rapidamente aqui, né, só para a gente ter essa introdução sobre o caso, que eu coloquei para vocês, então, que o município de Sete Estrelas, no exercício de 2011, realizou a contratação da empresa construtora Brasil mediante licitação para a realização de recapeamento asfáltico nas vias públicas da cidade. O valor do contrato celebrado com a empresa foi de R$900 mil, e no mesmo ano, o contrato foi supostamente executado, né? Então, no ano de 2011, o prefeito, então, ordenou o pagamento da totalidade desse valor à empresa contratada. Mais para frente, em 2013, a nova administração verificou que o contrato não foi devidamente executado, porque o material empregado não foi o material que estava previsto no edital. E, então, apurou-se um dano ao erário no valor de R$400 mil. E aí, diante disso, foi realizada a denúncia junto ao Tribunal de Contas do Estado, que foi recebida em novembro de 2013 pelo presidente do TCE. Em 2020, então, aí, 7 anos, né, após o recebimento da denúncia, a segunda Câmara do TCE entendeu que o prefeito incorreu em irregularidade na medida em que não nomeou fiscal para verificar o adequado cumprimento do contrato, ocasionando o pagamento dos serviços prestados indevidamente no valor histórico de R$400 mil. Diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que se passaram mais de 5 anos entre o recebimento da denúncia e a decisão definitiva, a Corte de Contas entendeu pela impossibilidade de aplicação de multa ao gestor, então entendeu-se pela prescrição da pretensão punitiva. Contudo, considerando que a prestação de ressarcimento de dano ao erário é imprescritível, com fundamento no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, o TCE determinou que o ex-prefeito deve ressarcir aos cofres públicos o valor de R$400 mil atualizado. Então, diante disso, né, o ex-prefeito foi procurar o escritório de vocês, né, dos grupos, para verificar a existência de fundamento à ação jurídica para interpor recurso junto ao Tribunal de Contas. E aí eu trouxe, então, dois questionamentos para os grupos, que é o que a gente vai responder na aula de hoje. O primeiro, né, se há argumentos jurídicos para sustentar a necessidade de alteração da decisão, que considerou imprescritível o ressarcimento de dano ao erário, ou seja, é possível que o ex-prefeito recorra dessa decisão, recorra dessa condenação de pagamento de R$400 mil? E aí, o segundo momento é para o grupo me falar a opinião dos membros do grupo, né? Se concordam com a decisão do Tribunal de Contas, qual que é o entendimento que o grupo, de modo geral, a maioria do grupo, né, entende que deveria ser adotado, então, pela Corte de Contas. Então, vamos começar, pessoal, com as apresentações para a gente... Vamos, letra A. Há argumentos jurídicos para sustentar a necessidade de alteração da decisão que considerou imprescritível o ressarcimento de dano ao erário? Explique citando jurisprudências e entendimentos doutrinários. Aí nossa resposta. Sim, existem argumentos para afastar a incidência de prescrição. Se fossemos considerar que a conduta do prefeito de Sete Estrelas se enquadra em um ato de improbidade culposo, pois, em 2018, no julgamento do recurso extraordinário 636.886, tema de 899, o STF firmou a tese no sentido que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática do ato doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Desta forma, mesmo que o prefeito tenha causado dano ao erário, se o ato for praticado com culpa, então a ação de ressarcimento deveria ser prescritível, pois é possível haver atos culposos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, como demonstra no artigo 10 da Lei de 8.429, de 92. Artigo 10.
constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio ou apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres de entidades referidas no artigo 1 desta lei, e notadamente. Contudo, em 2021, mesmo após o entendimento do STF, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na tomada de contas especial do processo de número 977.539, não acolheu a prescrição da pretensão punitiva em um caso onde agentes políticos incorreram em improbidade por não haverem prestado contas e que alegaram a inexistência de conduta dolosa. O relator considerou displicente e inútil perquirir maiores elementos subjetivos do responsável, para constar se houve dolo. Desse modo, o prefeito de Sete Estrelas, ele deve ser responsabilizado, pois o artigo 67 da Lei de 8.666 de 1993 disciplina sobre a obrigação de designar fiscal de contratos por parte de autoridades competentes. Além do mais, o supracitado acórdão do Tribunal de Contas de Minas Gerais também mencionou o excerto doutrinário de Patrícia Pimentel Ramos. Ela, segundo o entendimento do Tribunal de Contas, que determinou o ressarcimento aos cofres públicos de um caso de improbidade administrativa sem comprovação de dolos. Nós concordamos que esta é a decisão mais acertada. Então, nosso entendimento é que a decisão do Tribunal de Contas está certa. De acordo com o artigo 37, no parágrafo 5º, que prevê que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Entendemos que não há que se falar em prescrição do ressarcimento. E segundo a primeira Câmara do Tribunal de Contas de Minas Gerais, ao julgar a tomada de contas especial de 880.408, há ressarcimento sempre que houver ato ilícito, dano ou nexo de causalidade. A ausência de designação de fiscal de contratos culminou em dano erário, no valor de R$400 mil. E, estando comprovado o prejuízo, resta resguardada a imprescritibilidade contida no artigo 5º, 37 da Constituição da República. Desta mesma maneira, entende a primeira Câmara do Tribunal de Contas de Minas Gerais, no processo de 9.700.539. Então, só para complementar, acho que não vai dar tempo de fazer comentários sobre todos, mas só para ressaltar o que a Maria Paula já falou, né, e sobre o que eu já tinha falado nas últimas aulas, que realmente não é uma questão unânime, não é uma decisão, não é uma questão que já tem um entendimento majoritário, né. Maria Paula até trouxe decisão recente do Tribunal de Contas do Estado em sentido contrário à decisão sobre a prescritibilidade do dano ao erário, né. Então, está tendo bastante discussão sobre isso na sessão da semana retrasada, inclusive, teve até uma discussão um pouco acalorada na Câmara em relação a isso, então, um entendimento bem recente, tá, joia, Eduardo? Estou vendo aqui. Está dando conflito. Tá, joia, Eduardo? É um entendimento bem recente e realmente, assim, eu coloquei para vocês porque está na pauta do dia mesmo. E, de fato, tem várias decisões divergentes. Fiquei bem satisfeita que vocês trouxeram aí várias decisões para embasar
o trabalho de vocês. Luciano, pode começar. Tá, então a pergunta número 1 pergunta se há argumentos jurídicos para sustentar a necessidade de alteração da decisão que considerou imprescritível o ressarcimento do dano ao erário. Nós consideramos que sim, há argumentos suficientes para a alteração da decisão em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que se passaram mais de 5 anos entre o recebimento da denúncia e a decisão definitiva. Há entendimentos que a imprescritibilidade tem que ocorrer com dolo. E no caso dela, não houve dolo, e sim ingerência dos servidores em questão. Vejamos, conforme decidiu o STF no julgamento do RE 852475-SP, com repercussão geral reconhecida, são imprescritíveis os termos do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição da República. Apenas as ações de reparação de danos causados por atos dolosos de improbidade administrativa. Outras ações de reparação civil de danos ao patrimônio público, que não as decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa, segundo a Excelsa Corte, são sujeitos à prescrição, consoante decidido no RE 669-069/MG, com repercussão geral reconhecida. Nos termos do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Ao interpretar o referido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669-069/MG, no qual foi reconhecida a repercussão geral, firmou o entendimento de que é prescritível a ação de reparação de danos da fazenda pública decorrente de ilícito civil. Na oportunidade, o eminente relator, ministro Teori Zavascki, destacou que se mostra mais consentâneo com o sistema do direito, inclusive constitucional, que consagra a prescritibilidade como princípio, e é atribuir um sentido estrito aos ilícitos que trata o parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição, afirmando como tese de repercussão geral a de que a imprescritibilidade a que se refere o mencionado dispositivo diz respeito apenas às ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos tipificados como improbidade administrativa e como ilícitos penais. Se aplica às ações de ressarcimento ao erário resultante de atos ilícitos que não configurem a prática de ilícito criminal ou de improbidade dolosa, o prazo prescricional de 5 anos, previsto no artigo 1º do Decreto 20.910/32, em verbis. Artigo 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e municípios, bem assim todo qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originário. Por fim, não restou suficientemente demonstrado nos autos que a conduta imputada ao apelado caracteriza como ato de improbidade dolosa, ao ensejar a aplicação ao caso em tela do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 852475, tema 897, segundo o qual são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. No mesmo entendimento, é essencial destacar que, conforme leciona Luiz Roberto Barroso, que, num Estado democrático de direito, a ordem jurídica gravita em torno de 2 valores essenciais, a segurança e a justiça. Entre os diversos mecanismos constitucionais que almejaram garantir tais princípios, a prescrição se destaca como uma figura fundamental para concretizar a segurança jurídica, uma vez que, ao estabilizar as situações jurídicas e as expectativas normativas da sociedade com o transcurso de tempo, evita que os jurisdicionados fiquem expostos a inseguranças ou incertezas perpétuas. Em outras palavras, a segurança jurídica visa a estabilizar as relações jurídicas no tempo, sendo a prescrição um elemento central do direito brasileiro. A regra geral é a prescritibilidade das pretensões. Em princípio, as únicas hipóteses de imprescritibilidade
como bem pontuou o ministro Luiz Roberto Barroso, no julgamento DRE 669-069/MG, são as exceções inequívocas que estão na Constituição, que são o crime de racismo e as ações de grupos armados contra o Estado Democrático e contra a Constituição. Com base nas decisões vinculantes do STF, portanto, resta claro que não se pode adotar uma interpretação extensiva do parágrafo 5º do artigo 37, uma vez que a regra no ordenamento jurídico brasileiro continua a ser a prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário. Se na seara judicial o tema está pacificado, com o julgamento dos temas de repercussão geral, cabe agora às Cortes de Contas adequar sua jurisprudência, ainda controvertida, a fim de alinhar as suas decisões em definitivo com os princípios constitucionais vigentes no Estado Democrático de Direito e com a correta interpretação do disposto na Constituição. Neste sentido, aí aqui tem um julgado agora, eu vou lê-lo aqui também. Administrativo, civil, processual, ação civil pública pela ação civil, preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação e ofensa aos princípios do contraditório da ampla defesa, rejeição, prejudicial de prescrição, rejeição, mérito, fraude em licitação, condenação criminal de representante legal da pessoa jurídica vencedora de licitação fraudada, conluio com o presidente da comissão de licitação, frustração do caráter competitivo do certame, ressarcimento ao erário dos valores pagos em decorrência da prestação de serviço contratado, contrato inválido, nulidade provocada pelo contratado, cabimento de devolução, artigo 59, parágrafo 1 da Lei 8.666. Bom, eu não vou ler o julgado, ele é bem extenso. Ele é de onde, Luciano, esse julgado? De qual? Esse julgado é do relator, é o Arnoldo Camanho, da 4ª turma civil. Tá, já. Ele é bem grande, mas não, isso, não, acho que não vai. Não tem necessidade de ler tudo, não. Não. Mas eu só perguntei para saber de onde que é. E depois, na hora que eu pegar o trabalho escrito de vocês, eu vou ler com calma. Isso. Agora, a pergunta número 2, se o grupo entende que a decisão do Tribunal de Contas foi acertada. A gente entendeu que não, porquanto, conforme já fundamentado a disposição contida no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, deve ser interpretada a sua literalidade, não se admitir interpretação extensiva. Demais, a imprescritibilidade somente vale para atos de improbidade publicado com dolo, que não se aplica no caso em comum. Foi isso. Tá joia, Luciano. Obrigada pela apresentação. Olha aqui, para vocês verem, né? Nós temos 2 grupos apenas e já temos aqui diferença de posicionamento. Tá. A pergunta número 1, né? Precisa ler a pergunta ou já pode ir direto na resposta? Você que sabe, do jeito que você acha melhor. Eu vou direto nas respostas, então. Tá joia. Em que pese as posições contrárias, no sentido da imprescritibilidade do dano ao erário, o grupo entende que há possibilidade de manejo de recurso ordinário, podendo ser arqueado em 2 direções, com fins ao reconhecimento da prescrição estatal, valendo-se da tese de serem prescritíveis crimes dessa natureza, desde que ocorridos na modalidade culposa, como ocorreu em causa, e tendo em vista ter decorrido prazo superior a 5 anos desde a ocorrência do dano. Inicialmente, conforme já aludido, o plenário do STF já decidiu, em outras oportunidades, pelo reconhecimento da imprescritibilidade do crime de dano ao erário, fundado na prática de improbidade administrativa. Os ministros relatores do julgado número 852.475 de São Paulo fixaram a seguinte tese: são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na práticas de atos dolosos, tipificado na lei de improbidade administrativa. Neste ponto, necessário ressaltar que, embora não exista previsão constitucional, ou mesmo na lei de improbidade, os ministros adentraram no mérito de ser culposo ou doloso o crime praticado, para que assim pudesse ser definida a existência ou não da imprescritibilidade. Dessa forma, nosso grupo observou que, não obstante as demais teses, ora trazidas, o STF, ao decidir pela imprescritibilidade,
mencionou apenas nas ações que fossem dolosas. Entretanto, analisando o caso concreto que nos foi repassado, não é possível verificar a existência de dolo. Vejamos, não houve a caracterização de má-fé do ex-prefeito, mas tão somente uma falha humana, passível a qualquer pessoa, a não designar um fiscal que acompanhasse os serviços prestados, tendo assim, na verdade, a empresa construtora Brasil se aproveitando da boa-fé, e também cabe dizer da ingenuidade do ex-prefeito nessa situação. Destaca-se também que não houve violação da lei pelo ex-prefeito, e sequer esse se beneficiou com dano ao erário causado. Ocorreu que o mesmo apenas agiu de forma tão ingênua que não pensou que pudesse agir com malícia no caso, incorrendo apenas na modalidade culposa, ou seja, sem a intenção de causar dano ao erário. Portanto, a primeira tese a ser trazida no recurso pelo grupo seria de que não há fundamentos plausíveis para a consideração da imprescritibilidade do dano, pois não foi praticado na modalidade dolosa, estando em total consonância com os entendimentos aí exaurados pelo STF, bem como as teses já fixadas. Portanto, com o advento de julgado com repercussão geral, número 852.475 do TJ de São Paulo, é a fim de prezar pela segurança jurídica, há que analisar a presença do elemento subjetivo doloso, em que, não sendo verificado, como não foi, há que ser aplicada a prescrição quinquenal, com base no artigo 23 da Lei 8.429 de 92, que é a Lei de Improbidade. Nesse sentido, leciona Tereza Arruda Alvim, Wambier e Fredier Júnior, Eduardo Talamani e Bruno Dantas. Por outro lado, abre aspas, por outro lado, mesmo para as matérias de ordem pública, tem-se entendido que estas podem ser atingidas pela preclusão consumativa, não podendo ser alegadas pelas partes sucessivas vezes, o que pode configurar o abuso de direitos processuais, nem revistas pelo juízo, na mesma instância, sem alterações fáticas ou jurídicas, que permite uma nova cognição. STF, julgado ministro relator Joaquim Barbosa, em 17/12/2012. Não sendo acolhido o disposto acima, o grupo entende que há de se reconhecer a prescritibilidade com base em julgado recentíssimo do STF no recurso no RES 638.886 de Alagoas, que fixou a seguinte tese: é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Peraí, eu vou interromper só um minutinho. É porque falou imprescritível, mas é prescritível, na verdade, a tese que foi fixada. Sim. Sendo inclusive objeto do tema 899 do STF. Além disso, entende o grupo que cabe ao Tribunal de Contas tão somente julgar tecnicamente as contas, não sendo de sua alçada julgar e decidir sobre o dolo ou não de pessoas, razão pela qual perfeitamente aplicável a tese supramencionada ao presente caso. Dito isso, necessário reconhecimento da prescrição punitiva estatal, com base nos elementos carreados, uma vez que, decorrido o lapso temporal superior a 5 anos, é totalmente passível de prescrição a ação de dano ao erário referente à improbidade administrativa na modalidade culposa, fundada em decisão do Tribunal de Contas. Pergunta número 2. Agora eu vou responder a pergunta número 2. A decisão do Tribunal de Contas não está em harmonia com a linha jurisprudencial atual, pois optou por reconhecer a imprescritibilidade do dano ao erário, mesmo quando comprovada a inexistência de dolo na conduta do ex-prefeito.
Ademais, conforme tese fixada recentemente, sendo tema número 899 do STF, a pretensão de ressarcimento do dano causado, quando fundada em decisão do Tribunal de Contas, como ocorreu no caso em tela, é prescritível. Pela precisão, cumpre frisar que, com o advento de julgado com repercussão geral, número 852.475 de São Paulo, e a fim de prezar pela segurança jurídica, há que analisar a presença do elemento subjetivo doloso, em que, não sendo verificado como não foi, não há que ser aplicado a prescrição quinquenal com base no artigo 23 da Lei de Improbidade. Eu achei muito bom que vocês foram bem advogados mesmo na defesa do prefeito, né? Até nos argumentos que vocês trouxeram. Boa noite a todos. Vou começar apresentando o grupo 4. Então, a nossa resposta, chegamos a uma conclusão que, sim, o princípio da segurança jurídica e do devido processo legal são princípios basilares e norteadores para garantir a proteção contra o exercício arbitrário. Neste sentido, como consequência de toda a sistemática jurídica, edificou-se e pacificou-se na jurisprudência pátria que o prazo prescricional para a Fazenda pretender judicialmente o ressarcimento de danos é de 5 anos. A regra de prescritibilidade no direito brasileiro é a exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, ao qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício arbitrário, como a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. Também trouxemos um entendimento jurisprudencial que fala: analisando detalhadamente o tema da prescritibilidade das ações de ressarcimento, este Supremo Tribunal Federal concluiu que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de atos de improbidade administrativa dolosa tipificados na Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429/92. E também trouxemos o tema 899, que traz que é prescritiva a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Também trouxe uma doutrina, o doutrinador Pontes Miranda, ele fala assim que os prazos prescricionais servem à paz social e à segurança jurídica, não destrói o direito, que é, não cancelam, não apagam as pretensões, apenas encobrindo a eficácia de pretensão, atendo à conveniência de que não perdure por demasiado tempo a exigibilidade ou acionabilidade. Agora eu vou estar passando a palavra para a Isabela, ela vai falar sobre a letra B. Boa noite. Boa noite. Neste caso citado, não concordamos com a decisão do Tribunal de Contas, pois em caso de danos contra outrem, o prazo prescricional não pode ser perpétuo, devendo respeitar os princípios do devido processo legal e a letra segurança jurídica para garantir a proteção contra o exercício arbitrário, uma vez que citado o entendimento do STF, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas especificamente realiza o julgamento técnico das contas a partir da reunião de elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulta o dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável para fins de se obter o respectivo ressarcimento. A maioria aí da turma está entendendo pela prescritibilidade, né, pessoal? No nosso caso, Mariana, a gente entendeu que o gestor público, por ele não ter agido dolosamente na conduta, por não ter fiscalizado a obra, poderia se incidir, então, a prescritibilidade. Isso que o STF já tem entendimento nesse sentido. Que quando o gestor não age com dolo, a ação, esse ressarcimento, ele deve seguir a prescrição quinquenal. E até
tema de repercussão geral, o tema 897, diz que a prescrição é um instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. E que, nesse sentido, o texto constitucional expresso ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para os ilícitos na esfera civil ou penal, aqui entendidos em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. E a Constituição, nesse mesmo disposto, decota de tal comando para o legislador as ações civis de ressarcimento do erário, tornando imprescritíveis. Fala que, então, são imprescritíveis as ações de ressarcimento de dano ao erário fundadas na prática de ato doloso, tipificado na improbidade administrativa. Contudo, nesse caso proposto, o prefeito e gestor, ele não praticou esse ato com o intuito de gerar esse dano ao erário, ele só pecou nesse dever de fiscalização dele, nessa fiscalização que deveria ter feito. Quanto à doutrina, a Ata Pellegrini-Winnover sustenta esse mesmo entendimento da prescritibilidade das ações de ressarcimento ao dano erário. Ela sustenta que é lícito concluir que a regra inserida no parágrafo 5º do artigo 36 da Constituição Federal não estabelece uma taxativa imprescritibilidade em relação à pretensão de ressarcimento do erário, estando também tal pretensão sujeita aos prazos prescricionais estabelecidos pelo plano infraconstitucional. Seria isso a letra A. Em relação à questão B, né, que questiona se o grupo concorda com a decisão, após as discussões que nós realizamos em grupo, nós chegamos ao consenso de que, tendo em vista que o TCU não se fundamenta na análise do dolo do agente público, a gente concluiu que o referido tribunal, em sua atribuição administrativa, analisou o caso de acordo com os entendimentos e requisitos previstos e correlatados ao caso, reconhecendo ainda a prescrição. Dessa forma, o grupo concorda com a referida decisão, ainda que seja passível de recurso perante o judiciário para questionar a prescrição da condenação quanto ao ressarcimento do dano ao erário. Mas em relação à questão da decisão do TCU, a gente concorda que, tendo em vista o caso, eles tomaram a decisão correta. A pergunta é no sentido se há argumentos jurídicos para sustentar a imprescritibilidade no ressarcimento do dano ao erário. E ao nosso entendimento do grupo, a resposta é sim, pois há entendimento do STF de que as ações de ressarcimento decorrentes dos atos de improbidade dolosos são imprescritíveis no que se refere às ações de ressarcimento ao erário, que estão tipificados na Lei de Improbidade Administrativa. O STF tem se posicionado no sentido de que apenas as ações de ressarcimento ao erário fundadas em atos de improbidade culposos serão objeto de prescrição. Sendo assim, o STF tem entendido que somente as ações de ressarcimento fundadas em atos de improbidades culposos, proferidos por decisões do Tribunal de Contas, serão prescritíveis. Pois, de acordo com o entendimento do STF, os tribunais de contas não requerem nem culpa nem dolo decorrentes do ato de improbidade administrativa, mas somente realiza julgamento de contas a partir da reunião de elementos do objeto de fiscalização. Ou seja, os tribunais de contas apenas fazem um parecer técnico, não garantindo a ampla defesa do administrado. As decisões dos tribunais de contas no sentido da imprescritibilidade genérica das ações de ressarcimento ao erário não possuem respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, muito menos na jurisprudência. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente do dolo, improbidade administrativa. Segundo ele, só poderia apurar a existência do elemento subjetivo em ação civil de improbidade devidamente se essa fosse ajuizada perante o judiciário, com a garantia de ampla defesa e contraditório. Isso porque os tribunais de contas não seriam um lugar apropriado para defender a culpabilidade do agente. O que não pode acontecer sob pena de inconstitucionalidade é a definição da culpabilidade do agente pelos tribunais de contas, pois esses estariam sendo violados os princípios do contraditório e ampla defesa.
Portanto, respondendo à questão, não é possível os tribunais de contas perquirir dolo público diante de um ilícito, não cabendo ao órgão julgar a respeito da improbidade do ato. Com as decisões vinculantes do STF, resta claro que a interpretação do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição, onde se aplica a prescritibilidade das ações do ressarcimento do erário. Pois é, então, aqui no caso, a questão, o ex-prefeito agiu com negligência e desleixo excessivo, onde deixou de nomear um fiscal para verificar o adequado cumprimento do contrato. Então, houve uma falha humana, não intencional, que eventualmente causou prejuízo ao erário. Portanto, o STF analisou a prescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário. Somente são imprescritíveis ações de ressarcimento fundadas na prática do ato de improbidade administrativa dolosos, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, em razão do prazo prescricional. O julgamento do tema 899 definiu que deve ser aplicado o prazo quinquenal da Lei de Execução Fiscal. Ou seja, professor, nós concluímos que há prescritibilidade do ato do prefeito porque ele agiu ele não agiu com dolo. Então, quando não age com dolo, não há prescritibilidade. Tá, joia, Mike. Então, vocês entendem que, nesse caso, pela prescritibilidade, né? O grupo concorda com essa questão da prescritibilidade. Tudo bem. Só ler a questão para dar uma... Há argumentos jurídicos para sustentar a necessidade de alteração da decisão que considerou imprescritível o ressarcimento de dano ao erário? Explique-se tanto jurisprudência e entendimentos doutrinários. Nosso grupo colocou que sim, visto que o novo entendimento do STF, tema 899, o ressarcimento será imprescritível apenas se forem decorrentes de atos de improbidades dolosos, ou seja, aqui o agente tem intenção de praticar o ato de improbidade. Serão prescritivas se forem decorrentes de atos de improbidades culposos. Existe também uma parcela de juristas brasileiros que também defende a não existência de prescrição das pretensões de ressarcimento por ato de improbidade, a exemplo do importante administrativista Carvalho Filho, que sobre o tema assevera. De início, deve-se registrar que a prescrição não atinge o direito das pessoas públicas, entre parênteses, erário, de reivindicar o ressarcimento de danos que lhe foram causados por seus agentes. A ação nessa hipótese é imprescritível, como enuncia o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, conquanto a imprescritibilidade seja objeto de intensas críticas em função da permanente instabilidade das relações jurídicas, justifica-se a sua adoção quando se trata de recompor o erário relevante componente de patrimônio público e tesouro da própria sociedade. Ou seja, para o autor, a recomposição do erário demonstra-se categoricamente superior a qualquer outro interesse. Podemos dizer, portanto, que o autor privilegia a aplicação do macro principal do direito administrativo, qual seja supremacia do interesse público sobre o privado. Princípio este vetor do direito administrativo, significando que o interesse público deve prevalecer aos interesses particulares. Em contrapartida, das palavras do autor, fica fácil depreender que, em pese ele, defenda a tese da imprescritibilidade ao reconhecimento da existência de ponto crítico. O entendimento pela imprescritibilidade ocasiona instabilidade jurídica. Outro importante jurista do direito administrativo, Pietro, ao comentar o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, defende que o texto constitucional reconhece a imprescritibilidade da pretensão ressarcitiva. Esse dispositivo determina que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Assim, ainda que para outros fins a ação de improbidade esteja prescrita, o mesmo não ocorrerá quanto ao ressarcimento dos danos. Aí a letra B, a Leila vai responder. Mariana. Tá, joia.
Boa noite. O grupo entende que a decisão do Tribunal de Contas foi acertada? Justifica. Não, pois o plenário desproveu o recurso, mantendo a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas. Então, repete para mim, Leila, só para eu entender, porque picou aqui para mim no final. O grupo entende que é prescritível? Você repete para mim a resposta, Leila, por favor? A resposta, nós chegamos à conclusão que não, pois o plenário desproveu o recurso, mantendo a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral. É prescritiva a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas. Tá, joia. Então, Pode começar. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que é prescritível a ação de ressarcimento ao erário, baseada em decisão de Tribunal de Contas, do município de Sete Estrelas. A jurisprudência do STJ tem assentado o entendimento que o ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas sim consequência incontornável do prejuízo que foi causado. Caracterizada a improbidade administrativa por danos ao erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma das sanções legais previstas no artigo 12 da Lei número 8.429, de 92. Agora, Maria Isabel vai falar a B. Boa noite a todos. Vou falar a letra B. O grupo entende que a decisão do Tribunal de Contas foi acertada? Justifique. A resposta da TCU não foi acertada porque, conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal, restou decidido que o STF entende que a ação é imprescindível somente quando há dolo, o que não foi nesse caso. O ex-prefeito agiu com culpa, não com dolo, ao não nomear uma pessoa para conferir a obra. Em 2020, foi decidido pelo STF que a ação de ressarcimento ao erário, baseado em decisão de tribunais de contas, é prescritível. Agora o Júlio vai fazer um comentário a respeito das duas perguntas. Então, pelo entendimento aí até praticamente da turma toda, né, a questão da prescrição, eu acho que ficou muito bem claro, fundamentado, neste caso aí, realmente a prescrição, né, é possível empregar a prescrição devido ao prazo, né, e também devido a ser uma falha, foi uma falha de improbidade no sentido de ele estar apropriando, né, de valores de recursos públicos no sentido dando ao erário. Foi um erro mais humano, não foi um erro assim, material com a intenção. Então, eu acho que foi muito bem explicado aí por todos. Boa noite. Eu vou apresentar a primeira pergunta. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu que é prescritível a ação de ressarcimento ao erário, baseada em decisão de Tribunal de Contas. O entendimento se deu em sessão virtual no julgamento do recurso extraordinário 636886, com repercussão geral reconhecida. Segundo o relator do recurso, o ministro Alexandre de Moraes, o STF concluiu no julgamento com repercussão geral, que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário com base na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429, de 92.
Ele apontou que, em relação aos demais atos ilícitos, inclusive aqueles não dolosos, atentatórios à probidade da administração e aos anteriores à edição da norma, aplica-se ao decidido pelo Supremo no R. Ai, fugiu um pouco. Na repercussão geral, número 6, pois as decisões dos tribunais de contas que resultam em imputação de débito ou multa têm eficácia de tipo executivo. Assim, é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário baseado nessas decisões, uma vez que a Corte de Contas, em momento algum, analisa a existência ou não ato de doloso de improbidade administrativa. Além disso, não há decisão judicial caracterizando a existência de ato ilícito doloso, inexistindo, contraditório e ampla defesa plenos, pois não é possível o recurso defender-se no sentido de ausência de elemento subjetivo. Dolo. Passa a palavra. Boa noite, Mariana. Boa noite, Zé Maria. Vou falar da questão da letra B. O grupo entende que a decisão do Tribunal de Contas foi acertada. Foi acertada? Não, pois, de acordo com o STF, é prescritível a ação de ressarcimento ao erário baseado em decisão de Tribunal de Contas. Por isso, conclui-se que não foi uma decisão totalmente acertada. Foi o que a gente entendeu da questão. Boa noite, eu vou falar a resposta da aula. Tá, joia. Segundo a jurisprudência do STJ, no agravo interno do recurso especial... Não, peraí. Segundo a doutrina de Raquel Melo Urbano de Carvalho, é possível sim a prescrição das ações de ressarcimento, com fundamento... tendo como fundamento o princípio da segurança jurídica, pois é necessário que esse seja ponderado com as demais normas do ordenamento, em especial as de status constitucional, como a jurisprudência e a supremacia do interesse público. Segundo a jurisprudência do STJ no agravo interno do recurso especial, a ação de ressarcimento de suposto dano ao erário prejudicial de mérito da prescrição, a alegação do autor da ação de que a pretensão é imprescritível. Contudo, o julgado recorrido para condenar os réus não se alicerçou em qualquer item catalogado na Lei 8429 de 92, devendo ser aplicada a diretriz da Corte Suprema, tendo como relator o ministro Teori Albino Zavascki, em que é prescritível a ação de reparação de dano à fazenda pública decorrente de ilícito civil, determinação de retorno dos autos à origem, a fim de que seja analisada a prejudicial de mérito da prescrição, uma vez que a pretensão é reputada prescritível. Agora eu vou deixar para outra pessoa falar dois. Letra 2. Analisando o caso concreto, entendemos que a decisão não é diferente, pois, como conta na disposição do artigo 37 do parágrafo 5º da Carta Magna, a lei estabelecerá a prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Diante disso, a interpretação deve ser literal, de acordo com a redação da lei, não portanto extensivo, para que não ocorra vícios. Em relação à imprescritibilidade, a mesma só tem validade nos atos de improbabilidade administrativa que foram praticados com dolo, ou seja, com a intenção de algum dano, prejuízo ou obtenção de vantagem, o que não ocorreu no caso. Então, pessoal, quero dizer que eu fiquei muito satisfeita com as apresentações dos trabalhos. Sobre o tema, né, que nós tratamos, como eu já disse, como vocês puderam perceber, é um tema bastante controverso. É importante a gente saber os entendimentos divergentes, porque, como vocês viram no caso da questão 1, se vocês
fossem advogados do prefeito, vocês teriam toda uma fundamentação jurídica para recorrer. Ainda, né, que esse recurso que o Tribunal do Estado tem entendido de forma divergente, mas não, vocês como advogados teriam aí fundamentação para poder ajudar o cliente nesse caso. E a questão ainda está em aberto, no próprio STF, eu queria ressaltar para vocês que vocês trouxeram, né, essas decisões do Supremo Tribunal Federal, mas eles ainda vão julgar os embargos de declaração sobre essa decisão. Então, um dos motivos, inclusive, que os tribunais de contas, os que não têm aplicado a decisão do STF, eles entendem que a decisão ainda não transitou em julgado, ou seja, vamos esperar para ver o que esses recursos aí vão trazer. Mas, de fato, a turma entendeu, de modo geral, que as ações de ressarcimento de dano ao erário estão prescritíveis, né? A gente viu aí que o próprio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tem entendido nesse sentido, embora não seja um entendimento unânime também dentro do próprio Tribunal de Contas do Estado. Como eu disse para vocês, na sessão retrasada da primeira Câmara, houve discussão entre os conselheiros, então a gente ainda vai ver essa discussão aí, bastante decisões divergentes em relação ao tema, mesmo com o posicionamento do STF, tanto que o próprio Tribunal de Contas da União não tem aplicado o entendimento do STF. A gente viu também que na própria doutrina também a gente tem entendimentos divergentes, né? Eu trouxe para vocês aqui o professor José dos Santos Carvalho Filho, que entende que é imprescritível são imprescritíveis as ações de ressarcimento por dano ao erário. Então, é um tema que ainda vai ter muita discussão, muito pano para a manga ainda. Nós vamos continuar acompanhando, espero que vocês continuem acompanhando aí, mesmo depois de terminada a nossa matéria. E quero dizer, né, mais uma vez, que fiquei satisfeita com as apresentações. Eu desejo aí uma boa noite, uma boa semana de aulas para vocês.